Todas e todos. Sejam bem-vindos ao terceiro Congresso de Literatura, Sociedade, Cultura e Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com o tema Literatura, Corpos e Fronteiras, Escritas de Resistência. Nos dias 7, 8 e 9 de outubro, a Faculdade de Educação será palco de diversos momentos de ricas discussões e reflexões críticas e interdisciplinares, articulando os campos da literatura, direitos humanos, educação e áreas afins. Nesse sentido, convidamos para compor a mesa diretiva a diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, professora Lueli Nogueira Duarte Silva, o vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, professor Simval Martins de Souza Filho, o coordenador-geral do terceiro Congresso de Literatura, Sociedade, Cultura e Direitos Humanos e líder do GAIA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Literatura e Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, professor Ivonélio Neri Ferreira. Para fazer uso da palavra, convidamos o professor Ivonélio Neri Ferreira. Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Antes de iniciar qualquer apontamento sobre este tema, eu quero muito, por alguns instantes, prestar uma homenagem a uma querida colega aqui da Faculdade de Educação, que nos deixou no dia 20 de setembro, a professora Sônia Maria Rodrigues, carinhosamente chamada por nós de Soninha. Professora da área de linguagem, minha área também. Sonia estudou no antigo Colégio de Aplicação da UFG, localizado na Faculdade de Educação, fez graduação em Pedagogia pela Universidade Católica de Goiás e mestrado em Educação pela UFG. Foi professora da Faculdade de Educação durante 25 anos. Tinha experiência na área de educação, com ênfase em alfabetização, atuando principalmente nos seguintes temas: linguagem, psicanálise, leitura e escrita, educação, infância e cinema. Por volta de 2014 e 2015, inicia projetos de extensão como Sessão Corujinha, cinema, infância e arte, psicanálise e educação, procedimentos estéticos no cinema e as vicissitudes da infância, por meio dos quais promove sessões de cinema na faculdade, de modo a oportunizar reflexões e debates acerca da infância, educação, linguagem e psicanálise. Ao longo de sua doença, no ano de 2024 e 2025, voltou-se para atividades artísticas como a pintura, escrita de poemas, contação de histórias e, por último, estava aprendendo a fazer cerâmica. À medida que a doença se agravava, o seu lado criativo e intuitivo floresce, desabrocha, produzindo peças e escritas carregadas de personalidades e afetos, e memórias, e, de certo, como um momento de encontro consigo mesmo, um processo de redescoberta e aceitação, onde a vida ainda pulsava quente, intensa e desejante. Como disse, Soninha partiu no sábado, dia 20 de setembro de 2025, no início da primavera. Partiu sem querer ir, pois tinha ânsia de viver, de escrever, de falar, de encontrar as pessoas e de ser lembrada, mas também sabia que tinha que ir, deixou um vazio e muita saudade. Para finalizar essa homenagem, quero ler um de seus últimos textos, publicado no dia 29 de agosto deste ano, em uma conta de Instagram intitulada Pílulas de Nanquim, criada por ela para falar, quando possível de forma poética, de suas lutas diárias em relatos do cotidiano. Abre aspas. Em poesia, uma folha pode espanar uma nuvem parada no alto de um prédio, ou até mesmo fazer cafuné. Estamos no tempo do depois, de 1º de maio de 2024, dia da cirurgia de emergência e descoberta de um câncer no intestino. Muitas coisas aconteceram depois disso. A
até uma síndrome do coração partido. Depois, chegamos aqui, em habitação, por alguns dias, no Porto Seguro, lugar das químios, dos pedidos de socorro, para os efeitos colaterais inerentes dessa jornada. Lugar de dor e história. Parte da cidade passa por aqui. Por isso, acumula histórias, memórias, que precisam de narrativas e testemunhos. A temática da vez é o filme ET. Aguardemos. Sonia sempre estará presente na faculdade de educação e nos nossos corações. Sonia presente. Quero, em sequência, agradecer a presença de todos e todas que registraram minha alegria em realizar, pela primeira vez, este evento de forma presencial. Este terceiro congresso é antecedido por outros dois ocorridos virtualmente nos anos de 2022 e 2023. Vale ressaltar também que a origem deste evento está nos seminários de literatura e direitos humanos, ocorridos em 3 edições, 2020, 2021 e 2022, também em modalidade remota. Já em 2024, o GAIA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Literatura e Direitos Humanos, responsável por essa organização, iniciou a concepção deste terceiro evento, agora em modalidade presencial. Assim, eu e o professor José Alberto Rodrigues dos Anjos, líder e vice-líder do GAIA, respectivamente, e organizadores deste encontro, assumimos essa boa responsabilidade que culmina 3 dias de intensos diálogos sobre múltiplas pesquisas vinculadas ao tema de 2025, Literatura, Corpos e Fronteiras, Escritas de Resistência. Aproveito para registrar de forma especial o meu agradecimento ao professor José, pela parceria constante no grupo de pesquisa neste processo de organização, marcado por inúmeras conversas, reuniões, mensagens, e como é natural, em todo grande projeto, alguns necessários surtos que aconteceram de vez em quando, mas que nos trouxeram até aqui. Este evento tem como propósito constituir um espaço de reflexão crítica e interdisciplinar sobre as diversas formas de expressão literária que emergem de contextos de resistência e de luta por direitos, ressaltando as relações entre linguagem, identidade e corporeidade. A programação, composta por conferências de abertura e encerramento, mesas redondas e simpósios temáticos, busca fomentar o debate e o aprofundamento teórico em torno da literatura como expressão de denúncia e resistência frente às fronteiras físicas, simbólicas e sociais que atravessam as experiências humanas. Parte-se do conhecimento de que a literatura desempenha um papel central na construção de uma sociedade mais justa, democrática, inclusiva e diversa, ao dar visibilidade às experiências humanas e questionar as estruturas de poder hegemônicas. O tema deste congresso procura mencionar as fronteiras que sustentam desigualdades e opressões, promovendo uma perspectiva contra-hegemônica que valoriza as escritas de resistência e destaca sujeitos e grupos historicamente marginalizados. Desta forma, o Congresso se propõe não apenas a estimular o debate acadêmico sobre a literatura, sociedade, cultura e direitos humanos, mas também fortalecer a articulação entre pesquisa, ensino e militância, impulsionando ações em defesa da dignidade humana. Para concluir, registro os nossos agradecimentos às instituições e parceiros que tornaram este evento possível. Ao Turismo, em nome de seu responsável, Luiz Fernandes Vieira, a UFG, Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, em nome de sua presidenta, professora Giovana Reis, a Fundação de Apoio à Pesquisa, FUNAP, em nome de sua diretora, professora Sandra Maria Martins Chaves, a Faculdade de Educação, em nome de sua diretora, professora Noeli Nogueira Eduardo Silva, ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras, em nome de seu vice-coordenador,
professor Simão Martins de Souza e, por fim, a Universidade Federal de Goiás. Em meu nome e em nome do professor José Humberto, desejo a todos e todas um excelente congresso. Agora, a professora Lueli Nogueira Duarte Silva. Prazer estar aqui, nesse evento presencial, de tantas outras atividades e dos outros dois anteriores, congresso finalmente um presencial que, de fato, não resta a menor dúvida que é sempre muito melhor. A despeito das questões das tecnologias, das facilidades, enfim, mas a presencialidade é sempre mais afetuosa, mais calorosa, e é sempre bom encontrar pessoas, ver rostos nossos conhecidos, de ex-alunos, alunos, colegas de trabalho, né, neste momento. Quero agradecer ao professor Ivo, primeiramente, pelo convite de estar aqui participando dessa mesa de abertura. Agradecer também a presença aqui do vice-coordenador do programa, né, do Forte de Letras e Lista, Simval, professor Simval, uma parceria excelente, né, visto que nós temos dois colegas da Faculdade de Educação que participam do programa de pós da Faculdade de Letras. Então, acho que são momentos importantes, parcerias importantes, e a gente precisa fazer isso mais vezes, visto a universidade ser um lugar mesmo de pluralidades, ao mesmo tempo de interfaces de conhecimento. Agradeço a você, Ivonete, a oportunidade de, nesse momento, fazer essa homenagem à Soninha, como você disse, que é da área, né, era da área de linguagem, trabalhou conosco há tantos anos, e uma justa e merecida homenagem à nossa colega que partiu recentemente. Então, parabéns e obrigado pela sua lembrança, pela sua carinhosamente assim, atitude, né, de não passar em branco esse momento. Muito bonito, gostei da organização do evento. A gente sabe que não é fácil fazer um evento, organizar um evento, seja ele qual for, principalmente eu diria uma instituição pública, que a gente precisa fazer de tudo, carregar as coisas, né, organizar desde a secretaria do evento, envio de convites, correr atrás disso de financiamento, enfim. Parece muito simples, mas não é nada simples, é muito trabalhoso, visto que ainda se trabalha e trabalha muito. Então, parabéns aí pelo esforço, pelo trabalho, pelas pessoas, Zé Alberto também que contribui aqui como parceiro desse evento, então, parabéns. Se desloca de Goiás e é muito bem acompanhado, traz um grupo de Goiás, sejam muito bem-vindos, colegas de Goiás, de Catalão, temos colegas de Catalão aqui também. Assim, um evento que traz colegas do Tocantins, da UEG Pará, o MB, o EG, da UNMAT também, mas a UNMAT é Catalão, não, Mato Grosso, da UFO. Olha, Unifilmes é de Mineiros, é secretário da secretária de Mineiros. Então, realmente, gente, é um evento bem amplo, né, com bastante pluralidade de instituições conosco. E só tem a agradecer esse evento e enriquecer as discussões. E pensar que a Faculdade de Educação é sensível a essa temática, coincidentemente, nas semanas de planejamento, nos últimos tempos, a gente tem trazido algumas temáticas necessárias às nossas discussões, que são necessárias serem refletidas, inclusive para modificação das nossas próprias práticas pedagógicas na universidade. Recentemente, esse segundo semestre, iniciamos o segundo semestre, uma discussão de literatura imaginárias. E foi feito o convite e é reproduzido agora numa mesa redonda. E eu, a professora Priscila, são dois colegas da faculdade, em que fazem essas discussões nessa direção que o Ivo coloca aqui, o papel da literatura, da importância da literatura na nossa formação enquanto sujeitos, né, enquanto humanos, e ao mesmo tempo nos permitindo pensar
aprendizado, enfim, nos ajudar, não só a nos descobrir como pessoas neste momento histórico, nessa conjuntura toda que a gente vive, mas ao mesmo tempo nos possibilitar reflexões sobre esse passado, esse presente e o nosso lugar nesse mundo, inclusive com os nossos outros, né, em respeito ao outro, na discussão do outro, que precisa também ser levado em consideração cada vez mais como pauta das nossas discussões na universidade. Em respeito a isso, eu acho que esse evento ele já traz uma marca extremamente importante, que é a possibilidade, nesse momento, fazermos essas reflexões, em particular, do papel e da importância da literatura na formação de qualquer sujeito. Então, parabéns pela temática, pela propositura, pelas pessoas convidadas, e por você conseguir trazer tantas pessoas neste momento, e tantas outras instituições neste local aqui para fazerem essa discussão. Então, muito obrigada a todos os presentes. E não estamos na Faculdade de Educação nesse momento, mas sejam todos e todas muito bem-vindas à Faculdade de Educação. Boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande no programa de pós-graduação de Letras e Linguística, a realização desse terceiro Congresso de Literatura, Sociedade, Cultura e Direitos Humanos, que é já que as primeiras notações, as primeiras referências, descrições do evento, muito grande, né? A gente tem que descrever tudo isso, né, nas nossas parcerias lá, porque é um evento gigante para essa quantidade de instituições envolvidas aqui. Isso é uma alegria muito grande, né? E direitos da literatura, de corpos e fronteiras. Hoje eu estava dando aula de literatura indígena desde 2015, então, assim, estou com uma resistência, digamos assim, né? E hoje eu tive aula de literatura indígena, onde a gente estudou a segunda aula sobre Liliane Potiguar. E aí, um poema, ela perguntava: o que faço com minha cara de índio? Então, eu queria que vocês perguntassem também, o que vocês fazem com essa literatura de índio, de indígena, o que fazem com essa literatura surda, o que fazem com essa literatura trans, o que fazem com essa literatura homoerótica, etc, etc. Então, vejam que a gente tem muitas denominações dos movimentos que pedem essas denominações não por acaso, mas com o propósito de resistência. Então, é muita alegria que a gente recebe essa temática, né? E eu acho que vocês vão ter momentos aí profundos e ricos, né? Então, só quero mesmo dar as boas-vindas, agradecer a organização do Leonardo e Alberto e desejar um bom congresso, né? Desejar para vocês um bom terceiro congresso, como a Loire disse, né? Esse presencial com certeza vai ser muito, muito especial, né? Porque é bom estar no tete a tete, né? Sentir calor, mesmo que seja frio, né? Então, inclusive, vai ser preciso bom também do ar-condicionado, né? E é isso. Então, as boas-vindas aqui também de fora, a UFG, a UFG está sempre de portas abertas. E a gente tem, como disse a fala, bastante empenho no estudo dessas literaturas e de todas as literaturas de resistência. Então, eu nomeei algumas aqui, mas existem outras tantas. E a gente tem um corpo docente, um corpo docente do programa de pós-graduação muito engajado, né, no estudo dessas literaturas e na promoção também, né, não só no estudo, na promoção também dessas literaturas. É isso, muito obrigado, é um prazer estar aqui e desejo a todas e a todos um congresso maravilhoso, fora da minha leiva, né, pela proteger a Eliane também. Então, todos muito bem-vindos e aproveitem. Agradecemos profundamente a presença de todos que compuseram esta mesa e
convidamos a ocuparem seus lugares no auditório para acompanharem a continuidade da programação. Teremos agora a conferência de abertura, intitulada Estilhaços da Memória, Violência Interseccional e Corpo Política, em 3 narrativas de escritoras brasileiras, a ser proferida pelo professor Clóvis Carvalho Brito, da Universidade de Brasília. Para a mediação, convidamos o professor José Humberto Rodrigues dos Anjos, da Universidade Federal de Goiás. Dessa instituição. Quero agradecer muito o convite para a gente conversar um pouco sobre as questões fundamentais desse evento, intitulou esse evento. Agradecer muito o Gaia, nas pessoas do professor Emanuel José Humberto, pela propositura e a confiança. Quando me convidaram, aí eu falei, olha, eu sei que o gênero conferência a gente faz por escrito e lê. Eu posso não fazer isso, né? Posso quebrar o protocolo? Perguntei, né? Eu geralmente acho muito cansativo. Né? Então, vou quebrar o protocolo, né? Por mais que eu fiz o texto, eu coloquei alguns trechos do texto aqui, também para eu não extrapolar o meu tempo. Eu tenho 1 hora, pretendo falar antes disso, também para a gente ganhar o tempo, porque o cronômetro aqui, então estou me controlando. É uma provocação essa fala, né? Um diálogo com o tema do evento, literatura, corpos e fronteiras, escritas da resistência. A minha formação toda é no âmbito da sociologia da literatura, né? Eu tenho trabalhado com o que na minha época se chamava de extraliterário, hoje isso não se sustenta muito mais, né? As conjunturas, os contextos. Eu particularmente tenho dialogado com autorias que têm feito uma expansão da noção do literário, uma ampliação, uma expansão, para a gente pensar em patrimônio literário, em lugar literário, e não nesses tensionamentos entre interno e externo, que era da minha geração. Né? Então, eu vou apresentar algumas dessas questões, mas partindo da sociologia da literatura, a partir desses 2 conceitos macro, que é violência interseccional e corpo política do conhecimento, o geocorpo político. Então, a minha fala vai estar estruturada a partir desses 3 momentos, desses 3 movimentos: corpo política do conhecimento e vida literária, violência interseccional e sossego literário, e estilhaços da memória, o fim, né, com uma ilustração a partir dessas 3 narrativas que eu selecionei. Eu começo com algumas premissas, algumas mais polêmicas do que outras, a gente pode conversar depois e aprofundar no debate. A primeira é que literatura e vida literária são campos distintos, mas com múltiplas interfaces. Depois, a literatura e a vida literária não são neutras nem universais, a mesa de abertura já denunciou essas questões, o próprio tema do evento. Algumas obras literárias produzem epistemicídios e extrativismos epistêmicos, e outras têm a possibilidade, a faculdade de explicitar epistemologias geocorporificadas, pautadas na política do conhecimento, são algumas premissas e hipóteses. E a potencialidade da literatura como resistência e denúncia a essas violências interseccionais, que é o próprio tema do evento. Eu começo com essa citação do Walter Cruz, em que ele vai dizer que olhamos o mundo pelas lentes de autores que construíram suas reflexões, em muitos casos, referenciados em realidades completamente alheias às nossas. A universidade, a forma como a gente conhece hoje, ela foi construída assim. Tá? No entanto, nós ignoramos os intelectuais e as intelectuais que falam a partir dos lugares, experiências e línguas do Sul. Não é raro intelectuais brasileiros ignorarem solenemente a produção intelectual dos países vizinhos, sem falar do que é produzido nos continentes africano e asiático. A questão não é a limitação ou a ignorância, uma condição de todos, e sim a naturalização com que aceitamos o fato de que o conhecimento legítimo, sofisticado, de vanguarda, é atributo somente de certos centros geopolíticos do norte global. A gente pode ampliar essa mesma reflexão quando a gente está falando de colonialismo interno. No caso brasileiro, também só de determinadas regiões ou estados também, né? Algumas são tidos como nacional, outros são tidos como regionais, outros nem são tidos. Então, para a gente começar a falar de corpo política do conhecimento e vida literária, eu vou tentar falar resumidamente,
Eu poderia partir da ideia de campo literário do Pierre Bourdieu, ou a própria lógica do sistema literário do professor Antônio Cândido, justamente nesse debate para a gente aproximar do que eu estou entendendo, né, aqui nessa fala por vida literária. Aqui eu trago dois autores, bem conhecidos no campo literário, dos estudos literários, cujas obras, no próprio título, mobiliza a ideia de um conceito de vida literária. Né? A primeira, essa do professor Brito Broca, A Vida Literária no Brasil em 1900, ele vai dizer que, embora as ambas, vida literária e literatura, se toquem, se confundam, por vezes, há entre elas a diferença que vai da literatura estudada em termos de vida social para a literatura em termos de estilística. Em alguns momentos, né, dos períodos literários que o professor Brito Broca está analisando nessa obra, ele diz que a vida literária superou a literatura. Uma outra obra também conhecida da professora Flória Susequim, Literatura e Vida Literária, ela vai dizer como essas perspectivas elas também são dinâmicas, a dinamicidade desse processo. Ela diz: como pensar no passado sobre alguma coisa que nos parece ainda presente? Como transformar o que é memória recente, livros que mal acabamos de fechar em história? Quem se encontra trancado em certo período histórico, em determinadas amarras discursivas, dificilmente consegue enxergar essa casa de vidro com olhos diferentes daqueles que suas próprias circunstâncias biográficos geracionais lhe emprestaram. É um pouco desse tensionamento, então, da vida literária, entre a vida literária e a literatura, que a gente começa esse primeiro bloco dessa conversa, né, para falar de corpo político do conhecimento. Bom, a gente pode partir do básico, né, do argumento básico, de que a literatura, ou as expressões em geral, o conhecimento, ele não é universal, né? Nem é neutro. A gente pode pensar, então, em diálogo com essas autorias que vão defender o que eles vão chamar de geocorpo política do conhecimento. Uma denúncia de que todo conhecimento ele é situado, tanto geograficamente, mas em um lugar epistêmico, e também incorporado. Então, a partir dessa reflexão, dessas provocações, né, o grupo Modernidade / Colonialidade vai fazer essa provocação muito conhecida, né, para a gente pensar em não perder o nosso sul, em vez do norte, e promover o giro, a guinada decolonial a partir dos mapas invertidos. Aqui é uma provocação lá do livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, em que ele vai dizer que o mapa mente. Né? Os mapas, os planisférios, as quais a gente conhece, eles mentem, né? Eles colocam determinados países como se fosse o centro e os tamanhos também de determinados países não correspondem à escala verdadeira. Né? E aí o Walter Minoro, em diálogo com a Anildo Quijano, vai falar da necessidade de uma desobediência epistêmica. Acho que é um pouco no mote da proposta desse evento. Né? Promover essas desobediências epistêmicas para justamente promover fissuras, rasgos, rasuras, tensionamentos nessa ideia tida como universal, generalista, homogênea. A partir da lógica das colonialidades, do saber, do poder e do ser. Né? A partir desse diálogo das epistemologias decoloniais, né? Que vão traduzir no controle da economia, da autoridade, da subjetividade, dos recursos. E aqui eu estou muito interessado, devido à temática do evento, no controle da subjetividade do conhecimento. E aí, em diálogo com o Nelson Maldonado Torres, ele vai falar, né, para além da colonialidade do poder, também existe a colonialidade do saber, então também poderia haver uma colonialidade específica do ser. Né? E se a colonialidade do poder se referir, então, à inter-relação entre as formas modernas de exploração e dominação, a do saber tem a ver com o rol das epistemologias e as tarefas gerais de produção do conhecimento e na reprodução dos regimes de pensamento coloniais. Já a colonialidade do ser se referir, então, à experiência vivida na colonização e o seu impacto na linguagem. Eu grifei justamente para a gente pensar na importância da linguagem e das diversas formas de expressão. E aí a gente chega nesse primeiro conceito que eu selecionei para a gente conversar, né, de alguns vão chamar de corpo político do conhecimento, outros de geocorpo político do conhecimento, justamente para demarcar essas especificidades. Ramon Brasfogo vai dizer, né, que nessa perspectiva, o locus da enunciação, então, não é definido apenas pela localização geopolítica, mas do ponto de vista epistemológico, deveríamos reconhecer três aspectos.
Eu estou resumindo aqui a ideia dele. Primeiro, a necessidade de um cânone de pensamento mais amplo do que o ocidental. Depois, uma perspectiva pautada em diálogo crítico entre diferentes projetos políticos, éticos, epistêmicos que abarquem a pluriversalidade. E, por fim, a valorização de pensadoras, pensadores, cujas perspectivas, cosmologias, visões são construídas a partir de corpos e lugares étnico-raciais sexuais diversos. E aí aqui, né, para não falar de geopolítica do conhecimento e não citarmos autoras locais, né, brasileiras, eu estou dialogando aqui como um exemplo dessa perspectiva, a própria Lélia Gonzalez, uma socióloga, né, que tem um trabalho interessantíssimo na perspectiva da geopolítica do conhecimento, embora ela não utilize essa terminologia, né, ela vai trabalhar com o conceito de americanidade, e aí ela vai dizer que as implicações políticas e culturais dessa categoria, então, são de fato democráticas, exatamente porque o próprio termo nos permite ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico, ideológico, abrindo novas pesquisas para um entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde ela se manifesta. A América como um todo, ela vai chamar de América, América Latina, Sul, Central, Norte e Insular. Para além de seu caráter puramente geográfico, essa categoria de americanidade incorpora, lembra do saber situado e incorporado, que é a grande provocação, todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural. E aí ela vai selecionar nesse texto alguns exemplos de práticas que se vão materializar nesse seu projeto. Eu acho muito interessante, né? Ela está dialogando aqui na perspectiva do gênero e da raça, né? Esses duplos marcadores sociais da diferença. Então, ela vai falar em formas de adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas. Acho que a gente pode fazer esse diálogo com os estudos literários, né? Com a literatura também. Como é que a gente promove adaptações, resistências, reinterpretações e criação de novas formas. Bom, viu? Passou rapidinho o primeiro bloco, né? Nem doeu. A gente vai para o segundo. Estou cumprindo aqui o meu prazo. Eu intitulei de Violência Interseccional e Sossego Literário. O sossego literário é uma grande provocação. Né? Alguns autores vão chamar também de quietude, né? Para a gente ficar no berço esplêndido da literatura, dos cânones. Então, estou provocando a ideia de sossego literário em diálogo com o conceito de violência interseccional ou intersecções letais da Patrícia Hill Collins. Fiz questão de colocar citações, primeiro para não me perder no tempo, mas eu acho que é importante a gente divulgar a cosmopolítica do conhecimento dessas autorias, né? Então, a Patrícia ela vai definir como violências interseccionais ou intersecções letais, que é o título de um dos últimos livros dela traduzidos para a língua portuguesa, Intersecções Letais, as relações entre violência e poder, a partir de um argumento muito interessante. Ela vai dizer o seguinte, que essas intersecções consistem em espaços de dominação política nos quais a morte ou a ameaça de morte é evidente, formados, por exemplo, por uma convergência entre desigualdade de raça e de gênero. E ela vai argumentar que se as relações de poder são interseccionais, é possível então visualizar que as violências que são delas resultantes também como interseccionais. É um argumento muito interessante, por mais que pareça óbvio, a gente geralmente não analisa a violência nessas perspectivas. Geralmente a gente analisa o efeito, o resultado, os corpos vítimas dessas violências nessas perspectivas, né? Então, nesse último livro, ela vai apresentar, a partir de várias experiências no mundo, exemplos de intersecções letais, e ela tem um capítulo inteiro só dedicado à trajetória da Marielle Franco, né? E como esse corpo, ou essa geopolítica do conhecimento, está atravessado por essas intersecções letais, e aí, entre extermínio e resistência. E aí ela vai dizer, né, que, além de problematizar o modo como essa violência opera, também apresenta possibilidade de enfrentamento a essas intersecções letais e as injustiças dela resultantes. Trata-se, portanto, de mobilizar uma lente interseccional para compreender, definir e resistir às múltiplas violências resultantes das convergências entre heteropatriarcado, racismo e capitalismo. E aí a minha provocação, né, não é por acaso, eu estou fazendo essas aproximações, tanto com geopolítica do conhecimento, quanto com violências interseccionais, para a gente pensar estudos a literatura. A gente poderia pensar em várias outras abordagens e outros exemplos de representações, mas pensar a literatura, né? Assim que se a gente pensa a literatura como um possível espaço de resistência,
No meu argumento também a contrapelo, a gente poderia pensar que existem literaturas e vidas literárias que são espaços do contrário, que são espaços de silenciamento, de apagamento, de epistemicídio. Né? Eu estou trazendo esse tensionamento aqui. Só que aí a gente chega numa imagem que eu vou trazer, a partir das 3 narrativas que eu vou apresentar na última parte, sobre a ficcionalização de algo que a gente chama de arte decorativa. Aí eu preciso desse conceito de arte decorativa, que é um conceito muito utilizado na minha área de atuação, que é a museologia. Grande parte dos museus que a gente tem, os museus históricos, tem coleções de arte decorativa. E o que é essa arte decorativa? Estou dialogando com uma pesquisa das professoras Josiana Freitas e Rosa Cruz, da Federal da Bahia. Elas têm feito um trabalho de descolonização do olhar em arte decorativa. Geralmente, essas instituições são os grandes casarões escravocratas coloniais, com coleções da elite e que silenciam múltiplas camadas da sociedade. São instituições cujas narrativas cometem violências interseccionais, acionam intersecções letais. E aí o que ela vai dizer? Elas vão dizer aqui: o campo de estudo da arte decorativa analisa os objetos que foram feitos para o uso, mas que são, e estão carregados de apelos estéticos e de exibição. As marcas de uso são elementos que dão especial identidade aos objetos de arte decorativa. No caso das porcelanas, que é o meu recorte aqui, e demais objetos cerâmicos, essas marcas não são apagadas, sejam no desgaste na pigmentação, arranhões produzidos pelos talheres que eles tocaram a superfície, ou as rachaduras e craqueladas adquiridas ao longo do tempo de uso e nas pequenas quedas. Porém, as pessoas implicadas à trajetória dos objetos têm sido relegadas e a exacerbação dos elementos da materialidade tem vencido as narrativas das tramas históricas. Entretanto, é possível evocar as memórias humanas ancoradas nas porcelanas, pois são memórias que se movimentam entre consolidações, apagamentos e esquecimentos. Há muitas histórias que precisam ser contadas, ainda que partindo de cacos, ranhuras e rachaduras que estão por trás do brilho da luz. O que as professoras têm feito nessa descolonização do olhar em arte decorativa? Elas têm apresentado uma narrativa da história de determinada localidade, sociedade, nessas instituições que têm essa tipologia de objetos, a partir de quem fabricou, de quem mobilizava, de quem cuidava, de quem limpava, de quem servia esses objetos. Geralmente não estão nas etiquetas de documentação essas informações. Geralmente estão o nome do barão, o sobrenome da família, a tipologia do que é feito, o século, quem doou. Mas essas informações, essa trama de quem produziu, quem mobilizou, não são informações que são apresentadas. E na maioria das vezes, esses objetos, né, são objetos em deslocamento. São objetos que vão informar, se deslocaram a partir da escravidão e do tráfico. Né? Nós sabemos muitas vezes de Macau, louças inglesas, louças chinesas, e quem servia e a custo do que essas louças foram adquiridas. Eu tenho uma orientanda que fez um trabalho sobre esse tipo de objetos na cidade do Salvador e nos inventários de família em que as mesmas louças eram deixadas como legados de crianças negras. E se a gente for analisar o valor da louça e o valor dos corpos dessas crianças, né? E aí a imagem dos cacos, né, é a imagem que eu quero acionar aqui, a mesma imagem da geopolítica do conhecimento de fissura, de desobediência epistêmica. Eu estou pensando na ideia do fragmento, mas também para recompor, mas também para resistir, mas também para deslocar. Né? A partir dessa leitura de descolonização do olhar em arte decorativa, o combate às violências interseccionais. Uma provocação é, se o tema são os corpos, as fronteiras e as resistências, no meio da literatura, por exemplo, será que a gente também não tem uma literatura que não promove isso? Ou que promove apagamentos, silenciamentos, violências interseccionais, intersecções letais? Né? Acho que é uma provocação nossa para a gente também entender, né, refletir, e eu falo alto também para eu ouvir, qual o nosso papel, né? Assim, qual a nossa contribuição?
Será que é manter esse sossego literário, essa quietude literária, ou incomodar, ou denunciar, ou resistir? Né? E como as autorias também têm feito isso no campo da literatura, né? Das práticas literárias. Assim. Em que medida, quais as escolhas que esses autores e autoras têm feito também na produção de literatura. Né? E a gente pode ampliar para toda a vida literária. Né? Aí eu estou pensando aqui em todas as mediações acionadas a partir da literatura. Então, críticos, prefaciadores, tradutores, professores, estudantes, público leitor, né? Toda a trama de mediações em torno do literário, em que medida a gente tem provocado sossegos ou quietudes literárias, ou tem incomodado, né? Ou tem apresentado os gritos e tem apresentado perspectivas outras de denúncia, de resistência, né? Contra esse epistemicídio, contra esse extrativismo epistêmico, né? De tensionamento. Em medida a literatura, então, pode ser um dos mecanismos de produção de subjetividade a partir dessa denúncia das colonialidades do ser, do saber, né, do poder. São reflexões que a gente pode ampliar, né? Podia também ampliar para outras linguagens, né? Várias outras linguagens, né? Mas aqui eu estou utilizando para ficar mais confortável com a literatura. O professor Simval falou aqui sobre a literatura indígena, né? Pensar assim, na ampliação da própria lógica do literário quando a gente não segue o cânone ocidental, por exemplo. Né? Quando se espraia, se derrama, ou vai pensar nas oralituras, ou vai pensar em outras formas, nas performances corporais, como literatura, como literário. Acho que é um desafio, é um tensionamento para pensar quando a gente espraia. Né? Eu trabalho com lugares de inspiração, com rotas literárias, quando o literário se espraia para a paisagem. Né? Eu tenho trabalhado há muitos anos com acervos literários, né? Para além dessa ideia do extraliterário num acervo. Né? Ou do literário apenas quando é um documento de processo, na crítica genética. Estou pensando para além disso, estou justamente tentando implodir algumas dessas denominações, dessas caixas, para a gente pensar as múltiplas poéticas que a gente pode acionar a partir disso. Né? Que são desafios, né? Tentando escapar um pouco desse sossego, dessa quietude. Tá? E aí eu chego nessa ideia, em meio aos cacos, tá? Que não é uma frase minha, estou tirando aqui um trecho do romance da escritora Eliana Alves Cruz. Né? Tem um momento, depois quando for nos 3 exemplos aqui de obras, para finalizar, eu vou retomar, mas essa ideia em meio aos cacos, né? Tanto diz respeito à fisicalidade ficcionalizada desses objetos de arte decorativa, na literatura, nessas louças quebradas, fragmentadas, mas essas autorias estão utilizando como metáfora e metonímia essas louças, esses cacos, né, dos corpos fragmentados, dos corpos lacerados, dos corpos violentados. Né? Isso é bem interessante. Esses corpos em deslocamento, que também, assim como os cacos das louças, são fragmentados. Não é possível reconstruir, muitas vezes, uma genealogia, uma linearidade, né? Porque foram frutos de profusão, de deslocamento, de esfacelamentos, foram relegados ao esquecimento. Né? Os cacos não estão nos inventários, não se lega cacos, se lega fragmentos de coleções, né? Para conjuntos de mais de 500 peças, que sobraram às vezes uma xícara, uma terrina, né? Mas não os cacos. Os cacos são despeçados, são jogados fora, né? São excluídos desse conjunto. E até com uma perspectiva que dá azar, dá mau manter essas louças quebradas em casa. Né? Mas às vezes essa ampliação, a professora Josiana Miranda, é quem fabricou, quem cuidou, quem alimentou a partir desses carros. Né? Uma vidas em meio aos carros. Acho que essas são as metáforas mais recorrentes no âmbito da literatura, desde a obra de Drummond até Carlos para o Vitral da Adélia Prado e por aí vai. Né? A gente pensar como uma grande imagem para a gente refletir sobre o corpo político do conhecimento.
E aí eu estou apresentando, né, essa ideia de reconstrução e ficcionalização de memórias fragmentadas, que eu já disse, como louças que são deslocadas, quebradas, dispersas, rachadas. Consistiria, então, em estratégia de resistências, violências letais, por meio da literatura. É uma hipótese. Os estudos desses objetos e da sua representação literária facultariam, então, leituras como espaço de interpretação para a compreensão de diferentes relações sociais, a partir de sua fabricação, comercialização, utilização, descarte, preservação, apresentando outros quadros de memória, que tira essa quietude do espaço da casa como um espaço da tranquilidade, a partir de vários marcadores sociais diferentes, né? Principalmente das relações do feminino. Né? As autoras que eu citei, as professoras Josiane e Rosa Cruz, elas defendem uma ampliação do campo descritivo dos objetos quando lidam com arte decorativa. Por exemplo, com perspectiva sobre porcelanas nas quais observamos explícita ou implicitamente a presença de mulheres negras. Esses são os estudos que elas têm desenvolvido. Estão em jogo memórias em meio aos cacos, em diálogo com Eliana Cruz. E aí, a minha provocação é que essas possibilidades, né, na literatura são exemplos de escritas de resistência contra esse sossego, essa quietude literária. É uma hipótese. Cheguei já no último bloco, a gente também ter tempo para conversar um pouco, para o debate, que eu estou chamando de estilhaços da memória, ou pode ser literatura em meus capos também, a partir de 3 narrativas. Vou ser bem rapidinho nelas. Tá? A primeira é uma de uma conhecida mais próxima nossa, aqui do estado de Goiás. Né? Na primeira obra dela, de Cora Coralina, Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais, ela dedica vários poemas às louças fragmentadas, né? Vários. Uma sobre o aparelho e todo esse deslocamento, que é Histórias do Aparelho Azul Pombinho. Uma sobre a relação familiar e até um desses últimos remanescentes ser quebrado, que é o Prata Azul Pombinho, que depois foi até ilustrado pela Ângela Lago. É curioso, se foi transformado em literatura infantil, enfim. É um livro super traumático, acho que se as crianças forem ler... Está sendo gravado, tá? Mas pode ler, mas vai gravar, não é? Mas é isso mesmo. Só que quando Cora publica, em 65, não tinha o terceiro elemento dessa tríade. Só tinha o Prata Azul Pombinho e a História do Aparelho Azul Pombinho. Em 78, na segunda edição, a editora da Universidade Federal de Goiás, né, nessa universidade, publica a segunda edição dessa obra da Cora Coralina, revista ampliada. Nessa ampliação tem toda uma segunda parte de poemas mais tidos como engajados, né? Mas também ela acrescenta a esses poemas às louças quebradas um conto, o único texto em prosa dessa coletânea de poemas, intitulado Nota. E aí é sobre esse trecho dessa narrativa que eu selecionei aqui. Né? O que eu coloco aqui? Então, o poema O Prata Azul Pombinho é seguido de um texto intitulado Nota de como acabou em Goiás o castigo dos cacos quebrados no pescoço. Prosa que funde os modos épico-memória e lírico-recordação. Aqui eu estou fazendo uma homenagem ao professor, que é o professor da Faculdade de Letras aqui da Universidade Federal de Goiás, professor Wendel Santos. Né? Ele faz essa análise aí, a partir da ideia de épico-memória e lírico-recordação. E nessa nota, é muito interessante, porque é um texto em prosa, é uma narrativa, mas que é digno de nota. Né? Ela vai do geral, a porcelana que sai lá de Macau para chegar para um casamento da família, a partir de uma lógica autobiográfica, né? Mas até chegar na nota do individual, a partir desses castigos, desses cacos quebrados nos pescoços de meninas, de crianças, principalmente de meninas negras aqui no estado de Goiás. E aí a nota narra a violência contra essas crianças negras a partir da história da menina Jesuína, com 10 anos de idade. Filha de uma mulher escravizada, Jesuína possuía algumas obrigações, citando a nota da Cora Coralina. Varria a casa, apanhava o cisco, lavava umas tantas peças de louça, descerrar os tampos da janela, apagar as lamparinas de azeite, chegar as chinelas nos pés reumáticos da madrinha, apresentar o urinol para os alívios da velha.
Após ter quebrado a tampa de uma terrina, a criança teve como castigo cortar um colar com os cacos quebrados, citando a nota: a cacaria serrilhada, amarrada a espaço num cordão encerado, ficava como humilhante castigo exemplar. Depois de certo tempo, em virtude da punição, Jesuína foi encontrada morta, citando a nota: no sono, uma aresta mais viva de um dos cacos serrilhados tinha cortado uma veiazinha do seu pescoço, e por ali tinha, no correr da noite, esvaído o seu pouco sangue, e ela estava enrodilhada, imobilizada para sempre. Encerra a nota. Esse é o prato azul pombinho, com os 3 poemas, os 2 poemas e a prosa, com alguns dos cacos que sobraram da coleção, que estão lá no Museu Casa de Cora Coralina. Muito interessante, né? Porque a própria musealização e o prato é uma ficção do desenho que está no fundo do prato chinês. Né? E aí aqui eu não estou entrando no mérito da autenticidade, mas no efeito que provoca essa poética. Então, essa primeira discussão para a gente pensar numa nota que é publicada em 78, aqui pela editora da FG, na segunda edição do Poema dos Becos de Goiás. É um único texto em prosa, e a gente tem esse trecho que vai falar do lugar das crianças negras nessa sociedade goiana no século XIX, poetizada pela Cora, depois, na segunda metade do século XX, para a gente perceber esse debate sobre violências interseccionais, intersecções letais, a partir desses corpos, nos domínios da casa. E aí alguns trabalhos, né, algumas reflexões que a gente pode fazer dessa obra aqui, breves reflexões. Bom, o nome é esse, né? Já falei que ele integrou a segunda edição, já foi no meu piloto automático aqui da minha cola, de 78. Bom, Cora desmantelaria o mito da casa como espaço da harmonia, da sacralidade e da paz, focalizando várias violências de acordo com a posição da mulher no tecido familiar. Lembra que tinha a madrinha, tinha a senhora que escravizava, tinha a criança que servia e era punida porque quebrava a louça da dona da casa. Né? Em suas análises, então, ela evidencia a centralidade das mulheres na reprodução das relações de poder, evidenciando novos quadros de memória. Né? A professora da Cátia Bezerra, a professora Darcy Denófrio, né, também aqui nossa colega aposentada pela Federal de Goiás, da Faculdade de Letras, ela destaca nessa nota existe a linguagem repassada de lirismo que não destoa do gênero, mas sobretudo ela seria um contundente depoimento acerca dos direitos da criança naquele tempo. Isso é muito interessante, porque a gente está falando num grupo de estudos e pesquisas sobre direitos humanos, e a professora Darcy organizou uma coletânea dos melhores poemas de Cora Coralina, e ela tem um item dessa coletânea só chamada, a partir dos versos da Cora, Criança no Meu Tempo, né, no meu tempo de criança, e ela fala que ela consiste na literatura brasileira, segundo a leitura da professora Darcy Denófrio, uma das páginas mais tristes e contundentes sobre a exploração do trabalho infantil e do lugar da criança na literatura brasileira. A colega nossa aqui da faculdade, eu estou todo bairrista aqui na Federal de Goiás, tá? A professora Diane Valdez, da Faculdade de Educação. Ela diz o seguinte, né, fazendo uma análise também desse lugar da infância, né, que nesse poema nessa nota a Cora denuncia, por exemplo, uma prática de adotar crianças negras para a realização de tarefas nas casas do interior de Goiás, cumprindo o papel de babás para os filhos menores das famílias. A primeira narrativa é essa nota. Vamos para a segunda. Eu cumpri meu tempo aqui dos 10 minutos que me restam. Segunda, eu selecionei um trecho do romance da Eliana Alves Cruz, Água de Barrela. A gente poderia até pensar no próprio título da obra, nessa ideia da água de barrela com as cinzas, para pensar produção de porcelana. Mas ela está falando aqui das lavadeiras, enfim, de outros lugares, inclusive com as mulheres que estão na capa. Né? E aí eu selecionei, eu saio de uma simples, entre aspas, ironicamente, entre aspas, nota, e para um capítulo de um romance. Tá? Eu saio de 78 agora para 2016, no romance Água de Barrela, o capítulo O Rio de Janeiro e as bodas em cacos, que tem a ver com aquela imagem das bodas em meio aos cacos, que eu já acionei aqui hoje.
Bom, o texto literário destaca os cacos da porcelana remanescente do enxoval de casamento de Celina, que seria a avó da escritora, de uma família negra. Aí o que sobrou, né, desse conjunto? Uma xícara e um pires e uma boneca de louça da sua tia-avó, Nunu. Nunu teria transformado as bodas em cacos. Aí tem toda uma discussão muito interessante dessa personagem, depois em meio a essas cacos, né, que é se vai levar ela para o terreiro de Candomblé do Gantuá para curar desses problemas, mas no final ela vai para o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. Né? É um trabalho muito interessante de pensar o lugar das pessoas negras, né, desses corpos, dessas intersecções letais, a partir da discussão dos determinismos geográficos e biológicos na nossa sociedade. E aí, citando aqui o trecho desse capítulo da Eliana Alves Cruz, ela vai dizer sobre a personagem, né, que seria a tia dela. Ela despedaçou também as louças do enxoval. O barulho de pratos quebrado foi o que chamou Marta, que estava no quintal tomando um pouco de sol. Tarde demais. O vestido já estava em farrapos e sobraram apenas uma baixela, um saleiro e algumas pequenas xícaras. Teriam em pouco tempo bodas na família, bodas partidas, bodas em meio aos cacos. E aí é muito interessante, porque ao final do romance, ela coloca como anexo, além de fotos da própria família, as fotos dos remanescentes das louças quebradas. Isso aqui está no anexo do próprio romance, porque é muito interessante para tensionar a ideia do biográfico e do autobiográfico, né? Porque sugere que é justamente as louças, as heranças familiares, a partir do qual ela ficcionalizou, né? Água de Barrela. Mas de todo o conjunto das porcelanas e dos cacos, só restaram essa boneca de porcelana e esses dois objetos aqui. E aí, voltando em diálogo com a professora Josiânia Freitas e Rosa Cruz, elas vão analisar, a partir da Águas de Barrela, alguns museus de arte decorativa, principalmente de mulheres negras em Salvador, na Bahia em geral, mas principalmente em Salvador, que também colecionavam louças, porcelanas. É uma invenção, né? E na maioria das vezes, a própria literatura vai apresentar essas mulheres papéis de empregadas domésticas ou escravizadas que lidavam com as louças. E elas vão analisar também isso, mas também mulheres negras que tinham louças em casa. E como é que isso tensiona também essa relação. Elas dizem, né, a partir de Águas de Barrela, a força histórico-literária da expressão em meio aos cacos, que está no romance da Eliana Alves Cruz, não se restringe àquele momento da quebra das bodas. Pois para reconstruir memórias e histórias, é preciso seguir entre fragmentos de matérias e memórias. Elas estão ampliando para todo o romance, para além do capítulo daquela imagem, né? No caso das famílias negras, poucas são aquelas que conseguem saber sobre seus antepassados, além da geração de bisavós. São muitas as histórias negadas, ocultadas, resultantes de desintegrações feitas sob o sistema colonial escravista e seus desdobramentos. As louças quebradas do episódio narrado, então no romance, ressaltam a complexidade que envolve memórias negras, em suas mais diversas possibilidades. A obra de Eliana Alves Cruz se distancia das velhas narrativas nas quais as pessoas negras são vistas como massas homogêneas, com a predominância de lugares subalternos, sem o devido cuidado com as subjetividades. O rico multiverso do trabalho das mulheres negras, que desde o período colonial escravista possibilitou a aquisição da liberdade, com a compra da própria alforria e de seus familiares, bem como a compra de imóveis e o acesso a objetos de exceção, como são as coleções de porcelana. A minha última imagem, eu saio de uma nota, vamos lembrar, por um capítulo, e agora eu chego numa obra inteira. No romance da Eliane Marques, Louças de Família. Poderia selecionar mais coisas, mas como eu tinha pouco tempo, né? 3 já estava muito, né? Bom, o romance foi publicado em 2023, é escrito em primeira pessoa, tem uma personagem Guandu, uma narradora negra residente na fronteira, ali no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Uruguai, que mobiliza memórias fragmentárias em uma linguagem que mescla português, espanhol e urubá, e de vários neologismos. Citando alguns trechos do romance da Eliane Marques.
As peças faziam parte do serviço dos pavões, coleção real de altíssima qualidade, feita em porcelana de pasta dura, confeccionada no país do imperador Qianlong, sob a encomenda do continente da mulher que amou ou foi estuprada por um boi de cara branca. Comercializada pela Companhia das Índias Ocidentais, junto com agentes amontoadas nos porões dos seus navios, o serviço dos pavões chegou às terras dos antepassados da senhora. A companhia comercializava agentes e parte dos serviços que a ela seriam atribuídos. Uma dupla competência. Em outro momento do romance, o guarda-louça, como dizia a abuela, gozava de uma enormidade que eu queria alcançar. Depois da sua morte, não sei o que foi feito dele. Seu corpo desapareceu feito gente assassinada, cujo cadáver se esconde. Não pude nem lhe sofrer o luto. Talvez tenha virado lenha. Eu gostava de remexer o lixo para salvar louças que tia Luma abandonava. Cheguei a montar um armário com elas no pátio, perto da moreira. Tijolos e pedaços de madeira branca que rolavam ao redor da casa. O cuspe louro o seco. Estava pronta a argamassa. Montei 2 prateleiras. Aí depositei um a um os corpos resgatados. Tinha minha própria coleção, o serviço de pavões. Quando tia Loma viu, num supetão, mandou aos céus os pavões, agora virado abutres. Dava azar manter louças quebradas. Tem uma foto de um bazar mesmo, né? de um antiquário de leilões que tá, quem quiser comprar com coleção de pavões, sabe, com preço bom, podem comprar pela internet. Que é justamente essa coleção de pavões que a autora está ficcionalizando no romance, né? E essa transformação dos pavões em abutres, dessa relação entre louças, carros, fragmentos e corpos, né, despedaçados, dessas memórias. A Tessia Montenegro, eu peguei 2 autoras da Fortuna Crítica que analisam esse trecho, né, desse romance a partir das louças, só para a gente fazer para entender como é que a vida literária também tem repercutido. Tá? A Tessia Montenegro vai dizer que ao longo do romance, As Louças de Família, muitas são as formas de diálogo a partir da imagem dos fragmentos. Não apenas a memória familiar dos destinos surge em resquícios de lembranças que se constroem e se desmontam em diversos momentos, mas a perspectiva do despedaçamento parece ser a tônica aplicada aos próprios corpos das personagens. Ela sublinha que as louças traduzem, então, experiências dolorosas. A sensação de ser partida, fissurada pelas tragédias dos parentes, que sintetiza a fragmentação do povo escravizado. O tema espelha, então, a imagem da louça em cacos, os pedaços desse corpo que se arruína, que se vende, que se queima, adoece e desaparece. Já Ludmila Menezes vai considerar que esse romance demonstra uma intricada relação entre as louças e as empregadas domésticas. Ela vai reconhecer as empregadas como avatares materiais e corporais de uma tradição escravagista convertida em precarização. Ela vai destacar, então, que a Eliane Marques, via narradora Camandu, invoca, através do ímpeto historiográfico e consciência de raça, citando histórias fragmentadas de avós, pais, tias, tios e primas, e de um passado repleto de violências, na busca de redimensionar para si um outro lugar de corporeidade e pensamento. Esse lugar e a linguagem que se faz pulso libidinal e recurso de resgate de vidas fraturadas e apagadas pelo racismo. Para finalizar, né, acho que é para a gente pensar em algumas provocações, né, gerais, a partir desses 3 exemplos que eu selecionei. Esses 3 trechos, né? De uma nota para um capítulo e um romance inteiro, nós temos cenas de violência contra crianças e mulheres negras, como enfrentamento à política do esquecimento. Nós temos imagens de porcelanas em cacos, como metáforas e metonímias das heranças da escravidão e de suas atualizações da atividade das empregadas domésticas, como sobrevivência de legados coloniais. As louças de família e suas representações literárias consistiriam, portanto, em símbolos polissêmicos que traduzem as interações, a meu ver, entre corporeidades e subjetividades, ou geopolítica do conhecimento,
ou intersecções letais, né? Ou violências generificadas, testemunhos materiais e literários de violações aos direitos humanos e modos de recomposição de memórias. Por fim, os cacos de louças tornam-se espólio, assim como a literatura. E nestes casos, a literatura, ao denunciar e resistir às violências interseccionais, demonstra a necessidade urgente de um acerto de contas com o passado. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis. Acho que muitas provocações foram feitas para nós pensarmos, né, esse tema que atravessa, é uma conferência que atravessa todos os nossos outros dias de congresso, né? Enquanto você falava aqui, conversava com os olhos aqui, eu e Ivo, sobre ideias para o Gaia, conversava com a Raquel, que é uma estudiosa das infâncias, e também via, né, as movimentações de vocês em relação às falas aí que o Clóvis nos trouxe. É uma conferência, nós não temos o costume de abrir para um debate, mas nós vamos subverter essa ordem também, né? Não fale quebrar não, né? Quebrar não, gente, né? Vamos subverter essa ordem aqui. E aí nós vamos abrir, então, para umas 2, 3 perguntas ou comentários, para que a gente possa fazer essa noite de hoje ser uma noite dialógica. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Já agradecendo todas as monitoras e monitores que estão aqui, meu querido Célio Amarga, a Froli, que está aqui, um beijão para você, seja bem-vindo a Goiás. Professora Raquel, da UFG Campus Goiás. Boa noite. Gostaria de agradecer a Paulo, professor Clóvis, realmente fiquei bem mexida, né? Me está olhando. Quando você fala do sossego museal e do sossego literário, fiquei pensando no sossego literário que vem sendo reproduzido na literatura infantil, né? Quais crianças vêm sendo representadas, vêm sendo mostradas para as outras crianças, né? Qual é esse universo infantil que tem sido revelado para essas crianças, como essas crianças vêm sendo mostradas, né? Então isso assim me provocou muito. Fiquei pensando lá nos livros de literatura que eu tenho em casa com as crianças, que eu levo para a sala de aula, e a gente vê o estado das violências que as crianças sofrem, né? Dentro da escola, as violências simbólicas, as violências pelas falas, com o corpo, né? Quando fala de uma criança que ela não vai aprender, que ela não é capaz, crianças muito pequenininhas, a gente vê esses discursos, né? E como essas violências chegam também para o meio do livro, né? E aí nós vemos, a gente tem visto, né? Ser feito muita literatura e fala para as crianças, muitos livros nomeados, né, para as crianças, e o que vem chegando. Então, não é uma pergunta, mas é assim, falar que me provocou, me fez pensar muito, né? E que cada vez mais nós precisamos olhar com muito cuidado para esses livros, para esses materiais que chegam dentro da escola e chegam para as crianças, né? E o que isso vem sendo representado para as crianças, né? É agradecer mesmo por essa movimentação com os meus pensamentos. Bom, só para agradecer, né? E fico feliz que eu consegui também compartilhar algum desassossego, porque na verdade é uma categoria que eu peguei de empréstimo da professora Josiane e trouxe para a literatura, mas que na verdade não deveria ser o sossego, né? Deveria nos desassossegar, deveria nos mobilizar, né? Porque na verdade pensando assim, quem faz a curadoria também desses textos e como a gente também pode utilizar essas obras para promover fissuras, tensionamentos, né? Para promover essa desobediência epistêmica que tanto se fala, né? E não reproduzir, né? Uma leitura, a gente pensar, tem um colega querido, o professor Valdemar Assis, na Universidade de Brasília, ele tem um argumento muito interessante, né? Ele tem defendido de uma vida, lá no MEAB, da UNB, que é justamente que não basta uma educação para as relações étnico-raciais.
ele tem argumentado que se não for uma educação antirracista para as relações étnico-raciais, às vezes a gente vai cometer muito mais violências. Né? Então, isso é um argumento muito interessante que a gente pode ampliar para a literatura também. Né? E quando eu estou trabalhando nessa ideia da vida literária, né, para tentar ser mais condizente com os argumentos aqui das epistemologias decoloniais, eu não trabalhei com o que eu trabalho no cotidiano, que é o campo literário. Né? Eu não tentar escapar de uma perspectiva francesa, tipo eurocentrada, mas se a gente pensar em que medida a nossa inserção nessa vida literária, enquanto educadores, enquanto formadores de leitores, em que medida que a gente também tem se sentado na poltrona do sossego literário, do sossego educacional, vários sossegos, ou das quietudes, sem promover o enfrentamento, até porque a gente sabe, né, que dói também, né, dói de múltiplas formas a gente também se deslocar. Né? Então, eu também fico muito tocado, né, estava brincando aqui quando eu estava falando da própria obra da Cora, né, como a gente pega vários poemas que foram elaborados num contexto para o público adulto, e porque é ventável, né, tá no mercado, é mais interessante, você transforma como livros autônomos e que tem uma ilustração, se transformou em literatura enquanto juvenil, sem uma reflexão crítica. Né? Olha, um novo livro aí infantil da Cora Coralina, não é um livro infantil. Né? É uma denúncia sobre o lugar das pessoas, das crianças, o tratamento das crianças nessa sociedade, das relações de gênero, das relações raciais. Né? É uma grande denúncia, mas que às vezes é visto de uma forma muito equivocada. Né? E eu fico pensando muito assim no nosso papel, né? Enquanto educador, enquanto leitor, enquanto alguém que medita. Né? Essas obras, assim, qual é o nosso papel? A gente vai tensionar ou a gente vai continuar ignorando e reproduzindo esse sossego, né? Ou vai causar um desassossego e pensando em Fernando Pessoa. Mas agradeço muito, assim, fico feliz, porque eu também quis compartilhar algumas reflexões e que eu fui tocado a partir do título, do subtítulo do evento, ó, Literatura, Corpos e Fronteiras, Escritas de Resistências. Né? A gente pode pensar também assim, em leituras de resistência, como a gente tem feito essas leituras. É isso. E aí, Clóvis, complementando essa relação, fiquei lembrando também muito como que os temas fraturantes na literatura infantil e juvenil têm sido mobilizados, né? Esse território, esse sossego literário, ele tem um público muito específico para querer ficar sossegado, né? Geralmente são esses corpos dissidentes. Eu fiquei lembrando da polêmica em volta da Bolsa Amarela, em que as pessoas não liam o texto e elas faziam, ou liam e não conseguiam interpretar. Elas faziam uma interpretação equivocada da Raquel, né, a personagem, e ali foi suscitada uma discussão que ela mostrava um sossego literário muito forte. Então, qual era a criança que era representada na literatura infantil e juvenil? Eram sempre as mesmas crianças, os mesmos blocos, né? E desassossegar esse sossego causou um rebuliço muito grande. E aí eu fico imaginando também como que esse sossego literário ele é perturbado, sobretudo na literatura infantil e juvenil, ele é perturbado por esses temas fraturantes. Então, todas as vezes que os livros tentam tirar de um sossego literário, eles são censurados, né? Eles são colocados numa dinâmica de censura. Isso acontece inúmeras vezes. E eu fiquei pensando, e é o que eu gostaria de te provocar para pensar, em que medida que esses cacos que nós falamos aqui, né, eles são matéria de recomposição também da literatura, já que eles são composição e recomposição, em que medida eles aparecem aí nessa recomposição? Porque hoje pela tarde, numa aula na pós-graduação, eu discuti com os meninos no texto do Alberto Memmi, que dizia, olha, esse povo negro que eles têm para oferecer são 2 braços, e eu posso substituir 8 3 europeus por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 20 negros, né? Porque não importa o número, importa um desses. E eu fico pensando, como que isso pode ser material de recomposição? Porque a Cora, ela faz uma recomposição mnemônica
daqueles cacos que ela é colocada também, né? Não é de graça a ideia da menina feia da ponte, né? Como que acontece, né, essa recomposição? Tá vendo? Quando a gente vem para a mesa, ficam umas perguntas difíceis, assim, né? Mas eu fico pensando também, Zé Alberto, sobre essas questões. Eu anotei que enquanto você falava, porque quando eu coloquei no título Estilhaços da Memória, foi num tensionamento como algo positivo. Acho que a gente tem um vitral muito homogêneo, muito consolidado, muito canônico que a gente reproduz, que é por onde a gente vê, por onde a gente olha. É a lente por onde a gente atravessa, a lente de aumento. Então, quando a gente joga uma pedra e estilhaça, também é um ato de resistência, é um ato de fragmentação nessa perspectiva aqui da minha fala. E aí, o que é esse grande vitral, essa grande lente, né? Um dos elementos que a gente pode pensar, a própria branquitude. Né? Como esse grande vitral emoldurado, né? Que protege as porcelanas, né? Sem o fragmento, porque aí é o direito de narrar, né? É quem tem a autoridade de narrar, e aí a gente esbarra no quê? Na literatura como um dos instrumentos de configuração do nacional, da comunidade imaginada da nação. E aí quais esses corpos são dignos de entrar, de serem moldurados, de serem dignificados nessa narrativa e quais não serão. Eu acho isso bem, bem interessante. Nesse lugar da nação e de reconfiguração, de composição, porque até bem pouco tempo atrás, e tem algumas pessoas que ainda insistem em reproduzir essa leitura, de uma leitura tida como universal do literário, né? Da pensar o nacional, uma nação, um povo de um concerto harmônico, né? A partir da miscigenação, a literatura nesse projeto nacional, né? Como um dos projetos, o cinema, enfim, outras instâncias também de produção, né? E a gente pensar essa recomposição é pensar também uma nova configuração de nação. De que nação é essa que a gente está tensionando, os próprios colonialismos internos, as próprias fissuras, as próprias leituras, os próprios legados que a gente está passando, tensionando, né? Então, quando a gente vê essas múltiplas perspectivas, que algumas pessoas vão falar que são adjetivadas, eu prefiro pensar que são substantivos, né? Quando a gente vai tendo, assim, literatura indígena, literatura negra, né? Que tem epistemologias próprias e tudo mais. Eu estou apresentando, estou oferecendo um outro vitral, às vezes fragmentado, às vezes difícil de fazer a genealogia, porque foi justamente por causa desse projeto que é dominante, que é hegemônico, que esses corpos, que essas imagens, que esses textos, que essas narrativas foram excluídas, né? Foram interditadas. Eu costumo dizer que nas alfândegas literárias, alguns produtos são censurados, são interditados, ficam lá na imigração. Não podem passar, não podem circular, não tem direito, né? Sei que a gente vai no final vai falar sobre direito à literatura na última mesa, né? Acho que a gente tem que pensar também nesses direitos, né? Quem tem direito de ser narrado, de ser ficcionalizado, de representar a nação nesse conceito aí harmônico aí, em defesa da língua e da literatura nacionais. Não é essa a missão da Academia Brasileira de Letras? Por favor. Nossa, realmente eu gostei muito dessa ideia de dar sossego, porque fala, muito obrigada pela fala, porque ela foi trazendo muitos estilhaços para nós, para fazer esses pedaços. Mas eu estou pensando, quando a gente olha para essa colonialidade como uma trajetória histórica, a gente começa a perceber que a arte decorativa, mais tarde ela vai virar artesanato. Né? E quem é o artesão? A gente não sabe. Enquanto o artista, a gente tem que dar nome, né? O artesão tem nome. E é interessante porque quando a gente pensa né, nessa literatura indígena, literatura América. transformações. Mas quando a gente pensa nesses povos que se orientam
do fazer em grupo, né? E que o nome individual ele perde a importância. Quando vem o museu, né, a museologia e esse sossego, ele enterra mesmo essa história. Começa a passa a ter nome, é o que é nome para aquilo que importa. Então, eu sou muito grata por esses casos, porque a gente que vai estudando essas literaturas da Vargem, a gente precisa ter esse olhar palpável dessa literatura. Né? Nossa, eu nem sei o que fazer com isso, mas na hora a gente aprende a fazer. Obrigada. Nada que eu agradeça. Lembrando, vendo o seu comentário e pensando assim, né? Todos nós temos também os nossos cacos que a gente vai acumulando das nossas leituras, das nossas experiências, das nossas fissuras também, né? E pensando nas nossas experiências na universidade, na orientação, em sala de aula, no ensino, na aprendizagem, né? O que a gente tem feito com esses cacos, né? A gente vê nessa leitura os cacos sempre como algo negativo, como algo para ser descartado, como algo doloroso, né? Mas fazer essa inversão e essa recomposição e ver a potência desses cacos, a potência do fragmento, a potência, né, do caco como legado, né? E você falando aqui, estava lembrando, né, que quando a literatura é aquele movimento da volta na árvore do esquecimento, né? Porque assim, a gente vê a literatura como uma resistência, mas também tem a literatura que é a que faz a volta para tentar esquecer mesmo, é a que promove, né, esse apagamento, essa dispersão. Não é por acaso que as duas últimas autoras que eu apresento aqui, a partir dessa leitura da metricanidade, né, que as próprias autoras disseram que partiram para construir os seus romances, né, elas tensionam que esses cacos, que essas louças vieram nos porões junto com esses corpos em fragmentos. São imagens muito duras, muito duras. Se a gente não conseguir se indignar na leitura, né, nessa vocalização desses trechos que eu li aqui, tem algo errado com o que a gente tem feito. Né? Porque são parte desses cacos também na nossa relação. Né? Como é que a gente também transformou corpos em cacos, em coisas consideradas, em coisas, né? Subjetividade, seres em coisas. Né? Acho que é importante também a gente pensar o que a gente tem feito com esses capos, mas agora, como o professor Zé Humberto falou, né? O que a gente faz com uma recomposição? Qual é o concerto da nação que a gente tem feito aí, a partir das práticas educativas, das práticas literárias, enfim, né? Pensando aqui por causa das formações aqui, da maioria do que está aqui. Mas o que a gente tem feito, assim, né? Com esse... A gente vai colocar no pescoço e vai esperar acontecer igual a menina jesuína, ou a gente vai dar Cora Coralina naquela nota, ou a gente vai fazer como as outras duas, né? Eliane e Eliane, e vão recompor memórias familiares que de partida tinham sido apagadas. Né? A gente pode até pensar com a própria Saadia Hashim, uma ideia de fabulação crítica. Sim. A partir desses capos. A partir do vestígio. Lá em cima. Boa noite. Gostaria de falar a respeito, primeiro gostaria de agradecer as palavras, as reflexões, e conforme fui ouvindo, eu lembrei de duas ocorrências. Eu estive no Piauí com uma amiga para visitar alguns museus e entramos no museu de objetos produzidos por crianças no período escravista e eu me senti muito mal, não conseguia tocar as peças. E quando eu visualizei onde estava a minha amiga, ela já estava sentada no chão, foi um impacto né, forte. Então, essa sensação que você despertou hoje me fez lembrar esse episódio, mas eu quero falar a respeito da sua última frase, que a literatura é um acerto de contas com o passado. Nós temos uma situação no Tocantins que não é passado. É muito presente na nossa literatura, na nossa região, que são as nossas quebradeiras de coco. Que são mulheres que, da cultura do Tocantins, as cantigas, a situação, é muito presente na nossa cultura essa organização de mulheres
que quebram cocos, tiram as castanhas, e é muito romantizado isso, é muito lindo esse movimento, é da nossa cultura, muitas pessoas das escolas, nossos alunos, as avós são quebradeiras de coco, mas nunca a escola para pensar que essas quebradeiras, ao longo dos séculos, nunca tiveram seus direitos trabalhistas reconhecidos. Não é uma profissão até hoje. Elas conseguem trabalhar dias inteiros e 1 litro de castanha elas vendem a 5, 6 reais. Depois de um dia de trabalho. Né? Então, quando você vai falando dos cacos, eu me recordei dessa cena. Elas têm o trabalho de recolher, elas cantam, então todo mundo em Deus, é muito bonito, é um movimento da nossa cultura, elas são figuras dos nossos valores imateriais do Tocantins, mas com zero direitos adquiridos, com extrema exploração. Agora nós conseguimos uma lei que permite as quebradeiras entrarem nos grandes latifúndios para retirar a castanha sem autorização do proprietário. Elas podem retirar as castanhas que caem. Então, uma situação de subserviência secular, e conforme você foi falando, me deixou muito nítido, e também é um papel da literatura insistir para que chegue ao acesso de todos, não só a parte romantizada, mas a parte da cidadania também do reconhecimento do direito, né? Que é deplorável. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que bom, né? Que a fala vai acionando, tensionando. Acho que é isso, né? Capacidade de indignação. Quando a literatura também aciona, né? Afeta no sentido de afeta o sentimento, mas principalmente de atravessamento. Essa capacidade de indignação, né? Também tive agora no Encontro Nacional de Museologia em Teresina, eu vi essa exposição, né? Eu fiquei muito indignado, mas para a gente perceber que é algo que é reproduzido na maior parte das cidades brasileiras, né? É uma narrativa que ela é reproduzida, e aí é isso, é uma receita de contas do passado, mas é um passado que se faz presente, porque a gente está falando da colonialidade, né? Está falando de práticas que permanecem, que vão se adaptando, se reconfigurando, lá na fala da Lélia Gonzalez, né? Adaptação, conformação, novas formas também, nessa dinâmica. Acho que é isso, assim, eu tenho falado muito, né? A própria Unesco, eu sei que na educação é um debate muito interessante, já muito mais desenvolvido, mas a própria Unesco vem trabalhar com a ideia da diversidade e não da diferença, e não dos marcadores sociais da diferença. Né? Tá bom, somos todos diversos, estamos aqui, mas vamos manter a diversidade. Mas se enfrentar o conflito e transformar esse marcador da diferença, né? A partir... E aí eu gosto muito quando a gente expande, que é essa leitura expandida do literário. Quando a gente consegue entender o literário nas cantigas das quebradeiras de castanha, a gente expandiu. Ele está dialogando com a vida literária. Nesse argumento que eu estou provocando aqui, não é por acaso que eu coloquei como marcador de toda a minha fala. Saiu. Deve voltar aqui se eu encostar. Acho que só passar não, o dedo aí. Só encostar? Em algum lugar? Não foi. Não? Eu sei. Deixa. Mas é o do Museu de Percurso Negro. Eu não quis trazer só exemplos negativos de objetos musealizados. Aqui é o marco 1 do Bará do Mercado Público de Porto Alegre. Aqui é um assentamento de Exu. A gente pensar numa outra epistemologia, de outro movimento, de fragmento, de tensionamento, de uma outra lógica de memória. Né? Eu costumo brincar muito com os meus alunos, para além da tríade francesa dos estudos de memória, Michel Foucault, Pierre Nora, Maurice Salvatz, nada contra eles, mas elas não dão conta de outras experiências de memória que partem, por exemplo, de práticas como oralidade, corporeidade, circularidade, ancestralidade, ludicidade, indissociabilidade entre sagrado e profano, e por aí vai. Pessoal, muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Gostaria de pedir uma salva de palmas para todos nós que estamos aqui. Nos despedimos de vocês, convidando para amanhã de manhã a primeira mesa redonda, à tarde a apresentação de trabalhos e à noite mais uma conferência. Bom, um grande abraço, bons tempos e muito axé para todos nós.